Cervejapod.com, no ar para você, e você que está conosco, receba aí os nossos agradecimentos e mais um episódio começando, um esclarecedor episódio, um episódio cheio de curiosidades. E para isso nós estamos recebendo mais uma vez meu queridíssimo amigo João Saciloto. Eita, olá, Gira, tudo tranquilo? Muito obrigado a todos mais uma vez. Você que está acompanhando o nosso canal sabe, e se você está acompanhando na sequência, sabe mais ainda o que nós temos colocado aí, os vídeos que nós temos colocado e os conteúdos que nós abordamos nesses vídeos. No último vídeo que nós fizemos aqui, nós estávamos falando sobre cerveja sem álcool. Sem álcool, exatamente. A cerveja sem álcool, acho que nós esclarecemos, ou você sim, esclareceu. Falamos muito. Mas você sabe que me despertou uma coisa, uma curiosidade. Sempre desperta essas que curiosidades em você. Eu não perguntei no episódio da cerveja sem álcool, mas antes da gente continuar aqui, eu queria fazer uma pergunta para você e certamente depois nós vamos entrar aqui no nosso assunto, que é a sequência da produção. Isso. Me responda uma coisa, se tem cerveja sem álcool e se a cerveja sem álcool é a cerveja com álcool sem álcool é a partir do processo de fermentação, se bem que você disse que agora, nos dias atuais, a cerveja sem álcool já é feita a partir de outro processo que é mais barato, mas fica aqui uma pergunta, se a partir do processo de fermentação, que pode ser manipulado segundo os conhecimentos, nós podemos reduzir o nível de álcool da cerveja. É possível também fazer bebidas destiladas sem... Que pergunta idiota. Interessante isso. Uísque sem álcool? Muitas cachaça vezes eu ouvi isso aí. Ela vai se transformar em outra bebida, realmente, se nós tirarmos o álcool. Deixa eu falar uma coisa. Corta nessa câmera aqui para mim. Mas como eu sou burro, né? Para com cada isso. Pergunta não é isso. Que eu faço. Não é. Você não é burro. Muito pelo contrário. Ora, as dúvidas vêm na cabeça da gente. A gente tem que tirar de alguma forma. Sinto muito. Não, mas é isso. Se nós fizermos uma cachaça sem álcool ou um uísque ou vodka sem álcool, significa que nós vamos ter que passar por aquele mesmo equipamento que te retirou o álcool da cerveja. E quando nós agregarmos de novo o álcool, ele vai ser um chá, na verdade, feito do que ele é proveniente, por exemplo, a cachaça é proveniente da cana-de-açúcar. Vai ser chá de cana. Os fermentos, que são as leveduras, comem os açúcares da cana-de-açúcar. Em uma vodka, as leveduras comem o fermento dos cereais, né, formando um dito, entre aspas, álcool de cereais, mas é o mesmo álcool. No uísque são maltes, misturas de maltes e mistura de cereais também. Só que nessas bebidas o álcool está presente em mais ou menos 35% da composição. E a cerveja só 5%, né? Uma dose de uísque de 50 ml possui 60% a mais álcool do que um litro inteiro de cerveja, né? Então, se a gente tirar o álcool dessa bebida, ela vai se transformar realmente em uma outra bebida. Mas é interessante essa pergunta mesmo. Tá bom, desculpa. Não, muito bem falado para nós fecharmos a nossa... Tá bom, ainda me ocorreu isso e, logicamente, como eu gosto de partilhar tudo que eu penso com os nossos seguidores... eu não poderia ficar com isso só. Mas eu vou aproveitar também esse papo ainda de fermentação para tentar me explicar para você e para os nossos amigos por que eu não comecei do começo a falar sobre processo de fabricação, tá? Eu comecei do meio, né? O pessoal sempre fala, começa da onde? Do começo, mas o cara vai lá e começa do meio. Por que você começou do meio? Porque é assim, eu tenho uma experiência, não sei se é correto ou não a maneira que eu acabo me portando para explicar, mas eu tenho uma experiência que quando eu levo pessoas a visitar fábricas de cerveja, sempre levei há quase 30 anos, eu ando pelas fábricas mostrando fábrica de cerveja com pessoas para algumas pessoas, principalmente quando são aulas, visitas não técnicas, as pessoas chegam lá num grupo de pessoas e já perguntam, onde é a fermentação? Aí visita não técnica seria eu, por exemplo. Sim, pessoas que não estão ali voltadas a entenderem quimicamente o processo. Não sabe, né? Exatamente.
Então, Pessoas comuns. quando são pessoas voltadas a terem aulas de fermentação ou de química, a gente começa bem do comecinho, essas pessoas Porque já... aí é mais fácil o entendimento. Como você disse, uma forma linear, né? Eu estou até me policiando para não ser tão linear também, para poder explicar as coisas. Tá bom. Mas tudo bem. E aí a pessoa pergunta às pessoas, onde que é a fermentação? Aí eu explico, não é agora, é mais para frente. Primeiro, olha aqui o cereal, o malte, os açúcares. E a pessoa pergunta, é isso que fermenta? Ou seja, há uma insistência. Quer dizer, na cabeça das pessoas, a fermentação está em primeiro lugar. Quando se fala em cerveja, já vem a palavra fermentação. Quando se fala em quando se fala em vinho, vem a uva. Sabe que eu acho que isso, por exemplo, eu acho que está na cabeça do ser humano de forma geral, porque você vai falar de construção civil, aí você fala assim, qual é a primeira coisa que se faz para construir uma casa? A pessoa imediatamente vai falar assim, o alicerce. E não é o alicerce. A primeira coisa que você faz é o projeto. Depois do projeto, você vai limpar o terreno. Você vai fazer a terraplanagem, até chegar a hora do alicerce, está longe. Demora muito. E normalmente, se você perguntar para alguém, para um pedreiro, para um engenheiro, como é que se faz, talvez ele comece explicando o alicerce por uma questão didática. Didática, é verdade. Mas nesse caso, então, eu lancei mão, peço até perdão de ter começado pelo meio, para dizer que a cerveja, como vem na cabeça que é uma bebida fermentada, explicar onde se está, o que acontece primeiro na fermentação, como acontece na fermentação do vinho, né? Na fermentação do vinho, o fermento próprio do vinho se alimenta dos açúcares da uva. Na fermentação, para fazer uma cachaça, também é uma bebida a cachaça é uma bebida que passou por fermentação também, onde os fermentos comem os açúcares da cana-de-açúcar e depois é destilado. A destilação é o processo de separar um pouco da água do álcool para concentrar. Bom, enfim, né? A fermentação, então, é o meio de um processo onde se adiciona fermento a um caldo, ao alimento da levedura e do fermento, e ele vai transformar esse alimento em gás carbônico, álcool, ou seja, vai transformar esse alimento em cerveja, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que uma coisa está me chamando a atenção. Já vem me chamando a atenção há vários dias, e agora há pouco, de novo, você falou, agora você está falando, cada hora se fala de um jeito, cada hora você fala de uma coisa. Uma hora você fala levedura, que a levedura consome os açúcares e transformam em álcool e gás carbônico. Outra hora você fala, o fermento consome açúcar e transforma em gás carbônico. Outra hora células, blá, 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 blá. Por que são coisas diferentes? Eu devo também pedir esse perdão a você, porque na minha cabeça tudo é uma coisa só. E realmente. Quando a gente fala fermento, é uma forma muito coloquial de falar, muito generalizada, né? Mas o fermento é a levedura, é o levedo, é a mesma coisa. Tá vendo você que está assistindo? E é também o conjunto de células, é um micro-organismo. Um conjunto de milhares e bilhares de micro-organismos faz o levedo, faz o fermento. É tudo a mesma coisa. Nós deveríamos ter feito aqui um glossário. Lembra do glossário? Glossário. Ainda existe glossário? Acho que não, Acho que não existe, tem mais glossário. Existe. Agora é você que está falando palavras difíceis, hein? O que foi, Fábio? O que você falou? Não, colocar na legenda. Porque antigamente a gente não sabia as coisas, a gente ia no glossário para ver o que significava. Às vezes a gente não consegue escapar de algumas palavras. Olha, levedura, células e fermento. Células de fermento, células de levedura. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É um micro-organismo que vai se alimentar de açúcares e vai transformar tudo isso em cerveja. Então tá bom. Isso acontece naqueles tanques de fermentação que a gente falou da vez passada, e quando a gente passa fora da fábrica e vê aqueles grandes tanques de aço inoxidável muito altos, aqueles tanques são chamados outdoor, fora da porta, de uma porta, porque antigamente os tanques eram indoor, você tinha que entrar numa sala de fermentação e ficava dentro das portas. Entendi. Então, um tanque pequenininho de fermentação dentro da sua casa que você está fazendo cerveja é um tanque indoor. E quando você coloca ele lá no quintal, ele é outdoor. Tá bom, ótimo. Agora, João,
O fermento, a levedura, a célula, vamos chamar de fermento, Tanto, acabou. Na minha cabeça, cada hora eu falo do Tá bom. nome. Então, quando o João falar qualquer coisa desse É a mesma coisa. porte, é a mesma coisa. Leia-se sempre fermento. É. O fermento que come os açúcares e transforma em gás carbônico é álcool. Que raio de açúcares? Aí é que nós vamos entrar Porque no começo. Quando a gente fala de açúcar, me vem na cabeça o açúcar que tem lá em casa. Aquele açúcar que tem lá na sua casa, que tem na nossa casa, aquele que nós preparamos para o beija-flor, aquele açúcar que põe no chama, café. põe no café. É o açúcar que se chama sacarose. Esse Existem outros açúcares. O açúcar, por exemplo, que está no leite é a lactose. É um outro tipo de açúcar. É mais ou menos igual, mas algumas ligaçõezinhas químicas diferentes transformam esse açúcar em outros Mas tem sabores diferentes, adocicados, algo mais ou algo menos adocicado. Então, tem a sacarose, a glicose, a maltose, existe a galactose, né, a lactose. Enfim, tudo que termina com ose, lá nas aulas de química, né, que nós já estudamos há muitos anos atrás, tudo que termina com ose é um açúcar. Entendi. Tudo que termina com ase é enzima, tudo que termina com ina é proteína. As aulas de química funcionam mais ou menos assim, essa nomenclatura, Tem uma tabelinha, tem uma tabelinha dessas oses. Não, tá bom, eu vou falar menos de Santo química. João da química. Mas olha, o fermento, os açúcares provenientes do malte, por exemplo, são principalmente 3. A maltose, glicose e maltotriose. São 3 nomes de açúcares. A levedura olha para essas 3 coisinhas lá dentro daquele caldo, ela não distingue nada. Ela vai comendo, falou, opa, é a ose, eu vou comer isso daqui. Ela se alimenta e transforma em álcool e gás carbônico biologicamente, né? Agora, como é que se prepara isso para oferecer para o fermento? Agora que nós vamos sair, então, do meio do processo de fermentação e vamos lá para o começo, onde nós deveríamos estar. Mas é muito interessante falar do começo, tendo ideia do que vai acontecer no meio. Isso é muito interessante. É bom sim. Eu acho que é bem proveitoso isso. Vamos ver aqui que o pessoal vai dizer, se vão gostar dessa forma, senão eu vou ter que alterar tudo, hein? Não, mas eu acho bom. Eu acho que o termômetro do que as pessoas vão achar no nosso podcast aqui, pode me usar como termômetro, porque eu sou muito povo e eu não sei absolutamente nada de química. Então, nem é obrigado, né? Não, mas é um bom termômetro de todas as pessoas, exceto dos químicos que nos acompanham. Claro, alguns químicos vão falar... Os cervejeiros talvez não gostem muito dessa minha Eles podem achar estranho esse método seu, mas enquanto estiver agradando a mim, que não sabe nada, certamente vai estar agradando as demais pessoas. Tá valendo, então, né? Tá bom. Ok. Então vamos lá. Mas você me perguntou como é que se prepara essa sopa, né? Como é que eu dou a comida pro fermento? Tá bom. Você lembra que a gente estava falando o que é o malte? O malte. Ele vem o malte é o produto da germinação da cevada. Exato. A cevada é plantada lá no campo, propriamente, para se fazer cerveja. A gente já falou que 95% de toda a cevada plantada do mundo não é para fazer cerveja, é para gado comer. E só 5% da cevada vai para se maltear para a cervejaria. São espécies muito específicas para cerveja, né? Então ela é malteada, ou seja, ela passa pelo processo de germinação controlado, depois secado e disponibilizado à cervejaria. Lá na cervejaria chega em caminhões, em grandes caminhões graneleiros ou sacaria. Esse malte fica estocado na cervejaria até o momento de se utilizar. Só recapitular, então, tiramos a semente, o cereal do campo. Isso. E vai para maltaria. Isso, é uma grande indústria. O que faz com isso na maltaria? Na maltaria, ela passa por um processo, primeiramente, de estocagem. Acho até que nós já falamos disso. Já falamos, vamos falar rapidamente então, porque é bom clarear novamente. Tá bom. Essa semente sai de cima do caminhão, dentro da maltaria, passa por uma série de máquinas de limpeza
pré-limpeza, polimento, peneiramento, para separar os grãos de pedra, de grãos estranhos, de terra, de pedaços de implemento agrícola, tudo que não é semente é separado, e esse grão de cevada, ainda vivo, com 10 a 12% de umidade, ela é estocada e depois de um período que ela está estocada, ela tem que quebrar aquela dormência da semente para ela poder germinar. Ela não vai germinar rapidamente. Toda semente tem um período de dormência, porque senão ela vai começar a brotar lá no pé, né? E a natureza quer que ela brote lá na terra. Então aí ela começa a germinar. Aí senão começa a germinar num momento muito ruim. Então, quebrado esse momento de dormência, essa cevada é colocada em grandes tinas com água, com temperaturas controladas, onde essa água vai ser absorvida pela semente. Sim. E vai se dar o início do metabolismo interno da semente para a germinação. E depois ela vai... quando eu falo depois, é tipo assim, depois de umas 16 horas mais ou menos, ela vai para grandes caixas de germinação, onde tem ventilação forçada por baixo, e ela fica lá dentro dessa caixa de germinação, por volta de 4 dias germinando. E antes de aparecer a folhazinha, ela é levada por uma grande estufa, onde pode-se ver, tirar nesse ponto, pode-se ver várias raizinhas saindo. Várias raizinhas saindo. Me lembro que você já explicou isso. E depois vai ser levado... Trouxemos as fotos. Trouxe as fotos aí, eu me lembro. Está num episódio, Está num episódio, volta lá que você no começo vai ver. E logo depois, então, desse período de germinação, a cevada está na sua vida, a vida está borbulhando, ela está dizendo assim, oba, vamos nos transformar em planta. E a gente vai lá e joga ela numa estufa a 80 graus e mata o grão, ou seja, tira toda a água vital para ela, dá uma tostadinha, vão ocorrer reações químicas lá dentro, entre açúcares e proteínas também, ele vai dar uma tostadinha, vai dar uma coloridinha, e depois ela vai novamente pelas estações de limpeza e estocagem. Pronto, já é malte isso. Isso já é malte. Chegou a hora do malte. Não precisa... torrar mais. Não. Está pronto para entrar num caminhão e ir para a cervejaria. E lá na cervejaria. Lá na cervejaria, sai do estoque. É na cervejaria que ele é moído. Na cervejaria que ele é moído. Não é na maltaria. Não é na maltaria. O caminhão leva grão. Quer dizer, o malte é grão com germinação interrompida. Exatamente. Com todo esse processo. Mas ainda é formado de grão. Exatamente. A moagem vai acontecer na cervejaria. Exatamente. Ótimo. Lá na maltaria, por que tem que germinar esse grão? Porque formam-se compostos químicos específicos para acontecerem lá na cervejaria. Tá. É necessário. São necessários esses compostos químicos lá na cervejaria, a citar enzimas. Ótimo. Tá? Ótimo. Entendido. Então, lá na cervejaria, a hora que o cara fala Chegou assim, vamos fazer uma cerveja hoje? Chegou o caminhão, descarregou. Vai para um silo, Como que ele vai? É a granel que vai? Grandes cervejarias usam caminhões a granel. Aí abre-se as tampas laterais desses caminhões a granel e cai tudo em grandes grelhas, chamam-se moegas, né? E o malte fica estocado ela cai numa grande caixa subterrânea que ele é levado depois lá para os silos por elevadores de caneca e outros equipamentos mecânicos para levar esse malte ao seu... destino que é estoque. E pequenas cervejarias? Pequenas cervejarias compram malte ensacado. Então a maltaria vende o malte ensacado. Vende tanto a granel quanto ensacado. E que tamanho é o saco? 25 quilos. 25 quilos? Antigamente os sacos eram de 50 quilos. Eu levei o azar que eu fui começar a aprender a trabalhar na cervejaria, os sacos eram de 50 quilos e eu tinha que carregar aqueles sacos. Hoje são de 25. 25 quilos são 5 sacos de arroz, mais ou menos. Né? Sim, mais ou menos seria a dimensão. A dimensão e o peso de 5 sacos de arroz. Sacos de arroz. Entendi. Não requer muita prática nem habilidade para carregar. Só força. Né? Bom, aí então recebemos o malte. Né? Na cervejaria há uma programação semanal para nós fabricarmos o alimento da levedura. A gente não pode fazer isso a qualquer momento. A gente tem que ter uma previsão de venda para daqui 20 ou 15 dias. Agora nós vamos fazer a comida do fermento. Do fermento. Não esquece que ele falou levedura, mas é fermento. Tá bom. Não faz mal. Agora nós estamos sabendo já. Vamos lá.
O malte, então, lá quando começa o processo, nós vamos chamar então de cozimento. Do malte. Isso acontece, comumente é chamado, vocês podem procurar na internet e consultar, isso é colocado numa grande cozinha, esse é um termo que é utilizado bastante em cervejarias, na cozinha. Ou sala de braçagem. A braçagem é um termo francês que denomina o esforço braçal de se cozinhar. Né? Então, quando se fala, vamos na sala de braçagem, é a sala de cozimento, onde acontece essa transformação dos açúcar, a transformação da farinha do malte em açúcar. É um cozimento. Então, já moeu aí. Moeu. Então a sequência é a seguinte. Assim, o caminhão chegou, estocou, caiu lá, a caneca... Foi feita uma programação e aí moeu. Aí temos um pó. Isso. Não, temos uma farinha. Não é uma farinha. Basicamente é uma coisa mais ou menos moída, onde pedaços de palha podem ser vistas, tá? E pedaços da farinha podem ser vistos. Há uma parte que é muito fininha, uma parte mais grossa. Como se fosse uma farinha de mandioca, por exemplo. Isso, mais ou menos isso. E é levado, então, numa panela. Aí entram as panelas da cozinha. Olha que interessante. E aí vai haver o cozimento. Uma cozinha é composta de várias panelas. A primeira panela é para misturar esse malte moído com água em temperaturas específicas, onde aqueles produtos lá que foram fabricados na maltaria durante a germinação do grão vão atuar. Entendi. Nesse momento que ela vai atuar. Por isso que precisou passar. Maltear. Por isso precisou passar por aquele processo de germinação, porque foi ali que nasceram produtos químicos que biologicamente, vão ser utilizados aqui. Naturalmente. Ótimo. E nessa primeira panela se dá o nome de mostura, ou mosturação, ou maceração. Ocorre o quê? Se dissolve uma farinha, se dissolve a farinha. Essa farinha que não é tanto farinha, ela se dissolve. Vai virando um creme, digamos. Eu vou dar um outro exemplozinho rapidinho, me permite. Você já viu fazer cola de farinha? Já, eu fiz, para fazer pipa. Nós que somos mais velhos, fizemos colas de farinha. Para fazer pipa, ou para forrar o chão para proteger da pintura, ou para fazer pipa, não, né? Eu não forrava chão para proteger pintura, coisa nenhuma. Eu não ajudava em nada, meu pai que fazia. Mas ele fazia a farinha. Enquanto está fazendo essa cola de farinha, essa farinha não se dissolve, ela não se transforma em açúcares. Mas se nós colocássemos enzimas dentro deste caldo de farinha, desta goma, ela se dissolveria e transformaria num caldo de açúcares. Assim como a bebida cauim que os índios faziam aqui era uma bebida fermentada. Os índios acreditavam que as mulheres, então, o cauim era feito assim, eles cozinhavam a mandioca e algumas mulheres da tribo mastigavam essa mandioca cozida e depositavam essa coisa mascada dentro de um caldeirão. Eu ia falar cuspiam, eu fiquei procurando um termo. Cuspiam dentro do caldeirão e ficavam dias fazendo isso. E depois colocavam água e deixavam aquele fogo muito brando embaixo do caldeirão e toda aquela massa se transformava em açúcar. Só que aquela mandioca que não era mascada, ela não se transformava em açúcar. Por quê? Na boca nós temos, na nossa saliva, as enzimas, aquelas que nós aprendemos lá no grupo, né? A pitialina, que é um conjunto de alfa e betas amilases. Então essas enzimas... Eu aprendi isso no grupo também? Aprendeu. Essas enzimas... Faltei dar o Não, você só não usa porque... Eu lembro porque eu uso muito. Eu acho que eu não fui esse dia, não. Mas aí, essa massa de farinhas, da farinha da mandioca, foi transformada em açúcares. Esses açúcares fermentam com o fermento do ar e formam aquela bebida fermentada. Então tá. Vamos voltar lá na cerveja. Voltando para a cervejaria. Então agora nós temos os açúcares do malte que estão sendo... a farinha do malte que está sendo transformada em açúcares. Tá. Estamos na primeira panela. Na primeira panela. Depois de tudo isso é transportado, depois que aquela farinha sumiu, isso é a óleos vistos. Conforme vai subindo a temperatura, aquela farinha vai sumindo. Dissolvendo. E aí fica um caldo amarelado, que se a gente provar esse caldo amarelado, ele é muito docinho, muito gostoso, muito energético.
quem sabe você vai me visitar e nós vamos tomar esse caldo bem sabe docinho. Que hora que você me der esse caldo, sabe o que eu vou lembrar? Água com açúcar. Eu vou lembrar da mulher cuspindo no caldeirão. Mas o saquê também, viu? Era mais ou menos assim. Vamos em frente, vai, obrigado. E nas cadeias também os caras fazem isso com arroz para obter a bebida destilada deles, viu? Tá bom, vamos Os caras sabem química, só você que não sabe. Eu não sei nada, eu sou a pessoa mais desinformada. Aí existe esse caldo todo amarelinho, mas ainda tem lá a palha do açúcar, pedaço de raizinha, pedaço de folhinha do malte que veio. Isso precisa ser separado. Então sai desta panela e vai para uma outra panela que é chamada tina de clarificação, onde toda a palha do malte vai ficar ali nessa panela e o caldo clarificado, filtrado, isento de partículas, vai ser levado para uma outra panela. E como é que se faz isso? Chama-se tina de clarificação. Qual é o processo? Existe basicamente um peneiramento. Uma espécie de filtro. Uma espécie de filtro que passa por peneiramento. Tá, a própria camada do bagaço, a próprio bagaço do malte, a própria palha do malte, serve de elemento filtrante para aquele caldo. E a palha fica aqui e o caldo vai embora para outra panela. Mas fica bastante açúcar que ainda fica. Fica, possivelmente. Então joga água ali para lavar aquela palha. Pro açúcar e também. Pro açúcar e também ali para a próxima etapa. Ótimo. E aí, o que acontece? Essa palha toda é descartada para o gado. Fazendeiros disputam essa palha porque ela é muito nutritiva para se misturar na alimentação. A cervejaria vende isso. Vende isso para o produtor rural, para o produtor de animal. O produtor de bovino. Exatamente. Entendi. Ótimo. Então quer dizer que ainda tem uma renda que deve ser pequenininha, mas... muito pequenininho. Dá para comprar o café para o pessoal. Mas faz o churrasco do fim do ano da turma. Bom, muito bem. Está pronta a comida do fermento? Não, este caldo ainda precisa ser fervido, intensamente fervido. O fermento está com fome, está demorando. Não, ele está lá esperando na mesa com um garfo assim, batendo. Está demorando para ficar pronto essa comida. Esse caldo, vamos lembrar de uma coisa, até agora não passou por nenhum processo de esterilização. Saiu lá do campo, foi para o caminhão, foi para a maltaria, foi para o caminhão, foi para o saco. Está tudo bonito, mas está sujo. Não está esterilizado ainda. Possivelmente pode ter bactéria. Então, a fervura possui vários motivos. Eu podia ficar aqui 10 podcasts explicando os motivos de se ferver o mosto. Este caldo agora se chama mosto. Então agora já estamos no mosto. Isso. Eu queria saber que hora que ia chegar isso. E você vai me perguntar então, o que é mosto? Mosto é um caldo que contém todas as substâncias dissolvidas provenientes do cereal malte. Exatamente. Aí ficou só a casca lá. E quais são essas substâncias dissolvidas? Alguns tipos de açúcares e proteínas. Existem outros compostos também. Ficou o bagaço para trás, veio tudo. Bagaço para trás, mosto foi para frente, vai ser fervido. Então esse caldo, inclusive a água usada para lavar a palha, que se mistura, é o mosto. É o mosto. Isso chama mosto. Chama-se mosto. Ótimo. E agora... Este processo todo que nós estamos chamando de braçagem ou de cozimento é o coração da cervejaria. Mas você disse que a fermentação é o processo principal. Sim, eu tenho como a fermentação como processo principal de metabolismo, de transformação do mosto em cerveja. Mas o cozimento é o coração. É ali no cozimento que nós determinamos qual é o tipo de cerveja que nós vamos fazer, quais são as quantidades de matéria-prima que nós vamos utilizar, qual é o amargor da cerveja. É no cozimento que nós vamos determinar a cor da cerveja, a quantidade de álcool, inclusive. Ali que se regula tudo. Tudo começa, então, o coração é uma parte muito importante, é o coração. Se a fermentação, digamos, é o cérebro, o coração é a braçagem, é o cozimento. Um não vive sem o outro, logicamente, né? Certo. Então, a quantidade de matéria-prima determina quanto de álcool vai ser formado lá no fundo. Se eu der mais comida para a levedura, para o fermento, ela vai
Vai produzir mais álcool. Vai produzir mais álcool, vai produzir mais cerveja. Se eu quiser uma cerveja mais fraca, mais light, você dá menos comida. Dou menos comida para ela e tem que tomar todos os cuidados. Isso é perfeitamente administrável. Administrável, isso muito, é regulável. muito. Há uma série de cálculos químicos muito grandes que devem ser feitos para isso. Tá? Parece simples, a pessoa faz em casa, logicamente, mas é muito complexo determinar a quantidade de álcool, os aromas e sabores que nós queremos depois de um processo biológico e os amargores também provenientes do lúpulo, que nós vamos perder alguns dias falando de lúpulo também, né? E é neste momento da fervura que entra o lúpulo também. Antes de se formar o mosto, né? Isso, dentro do mosto. Ótimo. Então, nós já temos aqui a comida do fermento pronto. Quase pronto. Quase pronto. Não acabou ainda. Não, nós temos mais algumas poucas coisas para complementar. Bom, então eu vou pedir para você complementar essas poucas coisas no próximo episódio nosso, porque nós já estamos com o tempo estourado. Não, eu concordo plenamente, a gente termina e entra no outro assunto da próxima vez. Ótimo, então eu quero agradecer você que está conosco e dizer que o nosso site está no ar, cervejapod.com. Se você ainda não registrou, registra aí no nosso site, entra através dele, porque você vai encontrar lá todos os links para todos os canais e todos os lugares onde você pode assistir ou ouvir o nosso podcast da maneira que você escolher. A você, João, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço a você e a todos também, pela sua presença. Fica ligado aí, assinala o sininho para receber as informações de quando nós colocarmos um vídeo novo no YouTube. E se você não tem inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Tem um novo episódio vindo por aí. Tchau.